Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou o Gustavo Calvano e hoje nós vamos comentar as principais notícias entre Ceará e Fortaleza pós-Clássico Rei. Para compor nossa conversa, contamos com a presença do jornalista Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Fernando? Prazer estar com vocês. Tamo aí, bola para frente. E também contamos com o Fernando Barbosa. E aí, Fernando? E aí, Gustavo, Serginho, a você que nos assiste. Como sempre eu lembro, né? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, curte e compartilha. Está começando aí o nosso bate-papo descontraído sobre o futebol. E hoje tem muita coisa para a gente conversar, né? Pós-Clássico Rei, um jogo bem parado, podemos dizer, de certa forma. Aquém da expectativa. Né? Porque acaba que, devido aos últimos jogos, até mesmo os últimos confrontos entre os times, a gente esperava um jogo mais pegado, um jogo com os dois times avançando, e acho que até uma forma de estratégia mesmo, o Ceará foi até um pouco mais recuado. Ele não foi muito... não ficou muito na retranca, mas ele jogou mais recuado, jogando de contra-ataque. É um posicionamento diferente do que a gente via o Ceará dos últimos jogos, né? Então, eu queria saber, começar com o Serginho, saber o que é que ele acha que foi o principal para essa vitória do Ceará, ainda mais constando esses últimos resultados positivos dos dois clubes, e ainda mais que o Ceará vinha de um desgaste, né? Tinha acabado de enfrentar o Confiança pela Copa do Brasil. Então esperava realmente que o Ceará pudesse vir desfalcado ou cansado, mas aparentemente não foi isso, né? O Ceará conseguiu aguentar o Fortaleza e conseguiu mais uma vitória, né? Sim, e há 10 jogos que o Ceará não perde para o Fortaleza. Quer dizer, a última vitória do Fortaleza foi 2-1 em 2023. E eu pude perceber o seguinte, o que eu vi do jogo. O Vojvoda acreditou em algo, como acontece muitas vezes, ele acredita e dá certo, ou às vezes não dá certo, né? E que o jogo correu normalmente, poderia até ter dado. O pessoal reclamou muito, o Fortaleza entrou com 3 volantes. O Fortaleza entrou com 3 volantes, mas fez opção por um meio de área, com 2 zagueiros, que lançava essa bola em profundidade e todas as bolas que pegavam. Um era o David Luiz e o outro era o Gaston, qual é o segundo nome dele? O Gaston. O quarto zagueiro, né? Então essa bola saía dos pés dele diretamente, a bola não passava pelo meio campo do Fortaleza. No jogo anterior, em que o Ceará venceu o Fortaleza, a equipe do Fortaleza, perdeu a batalha de meio campo. E a ideia dos 3 marcadores era justamente eu acho, estou pensando que a ideia dele foi essa. Ele alongava o campo com os lançamentos desses 2 jogadores. O David Luiz é muito bom. O Fernando, inclusive, já tinha falado aqui, conversando com a gente, sobre o passe que ele tem longo, é um bom passe, e também bate falta bem, e é um jogador que ele tem um certo controle sobre as coisas, do ponto de vista técnico da partida. E ele avança bastante também, né? Não fica só na zaga. Avança, ele tem qualidade técnica, né? O que ele não tem é velocidade, né? E isso, inclusive, aconteceu no gol, no pênalti que acabou redundando em gol. Ele não tem a velocidade de reação quando a bola é passada pelo Raul, entendeu? Ele não consegue chegar a tempo, a bola resvala, ele entra errado na bola, a bola sobra, entendeu? E acaba sendo um pênalti também desnecessário. Acho que o jogo em si foi um jogo igual, com predominância do Fortaleza, principalmente no segundo tempo, entendeu? O Fortaleza, é um time que tem seu ajuste técnico e tudo. Agora, parece que tem uma questão mental também atrapalhando. O Fortaleza não faz desses jogos contra o Ceará os seus jogos não jogam a vida ali, se esforçam, correm, querem vencer, entendeu? Mas o resultado tem escapado. E, de uma certa forma, ele obedece à história de Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza têm 46 títulos cada um. Isso. O David Barbosa, que é um pesquisador, mandou outro dia
os resultados de todos os jogos Ceará e Fortaleza na história. Tem 6 jogos que você não tem um resultado. De 1922 a 1928, tem 6 jogos que não tem os resultados. E no final o Ceará tem uma vantagem que me parece de 10, 12 jogos sobre o Fortaleza. Então a gente vê que, independente de quem está melhor no momento, uma equipe pode vencer a partida. O Ceará achou o gol dele no momento que ele não estava tão bem na partida e que o Fortaleza dominava. Isso já aconteceu diversas vezes também ao contrário. Então eu acho que está tudo muito guardado para essa festa de sábado, que é uma festa da cidade e que todo mundo vai se vestir de preto, azul, vermelho e branco. Pois é, o Serginho até comentou que na opinião dele, por conta do Davi Luiz, não conseguiram roubar a bola tempo suficiente antes de cometer o pênalti. E aí eu queria saber do Fernando se realmente tinha como evitar, porque a impressão que dá na hora é que o Ceará ia marcar o gol. Então o pênalti ele foi uma medida desesperada de tentar evitar o gol, que acabou não dando certo, porque o Sobral está sendo um excelente cobrador de falta do Ceará, ainda mais depois do último pênalti perdido pelo Pedro Raul. Ele está se firmando como o principal batedor do Ceará. Então não foi suficiente, mas eu queria saber do Fernando o que é que ele achou do lance e se o Gaston Ávila realmente prejudicou o setor defensivo do Fortaleza, né? O Gaston, eu acredito que ele fez um pênalti desnecessário, que na verdade foram 2 pênaltis, porque o Davi Luiz cometeu um pênalti no Pedro Raul. Você olhar, prestar atenção na jogada até chegar ao pênalti que foi marcado pela arbitragem, o Davi Luiz, tipo assim, ele não teve a velocidade de reação, como o Serginho chama, e acabou atingindo o Pedro Raul na parte posterior da coxa. Ali, só aquela jogada ali já seria pênalti. E o Gaston dá aquele salto nas costas do Galeano, na minha opinião, desnecessário. Ele poderia ter procurado outra maneira de tentar evitar aquele gol. Ele poderia ter imposto um pouquinho mais de velocidade e tomado a frente, talvez ele evitasse aquele gol. Mas eu acho que caso ele tivesse conseguido isso, a arbitragem iria, pelo menos o VAR, iria exigir que o árbitro de campo olhasse a jogada da disputa de bola do Davi Luiz com o Pedro Raul, que na minha opinião foi pênalti, e outros colegas também. E aí o Serginho comentou que o mental é muito importante, né? Isso. E aí você pega o histórico do Fortaleza, o histórico mais recente, e você vê que o Fortaleza ele tem bons resultados na Série A, mais uma vez na Libertadores. Ano passado foi o 4º colocado do Brasileirão. Então ele está ganhando uma representatividade muito grande, tanto no cenário nacional quanto internacional. Mas quando vai enfrentar o Ceará, parece que tudo isso some e parece que o nervosismo toma conta. E aí, completando o que o Serginho falou, né, eu queria saber qual é a opinião do Fernando, se realmente o Fortaleza não tem psicológico para jogar com o Ceará. Não dá para a gente penetrar na mente dos jogadores, mas a impressão que passa é essa. É como te diz assim, eu estou bem no Brasileiro, estou bem na Copa do Nordeste, estou bem na Libertadores ou Sul-Americana, seja lá o torneio continental que o time esteja disputando, mas não estou conseguindo derrotar o meu maior rival. Isso pode influenciar, isso pode fazer com que o time já entre com aquela cisma de ter uma grande possibilidade de perder, mas como a gente falava desde o início da temporada, qualitativamente o Fortaleza tem a melhor equipe, o Ceará ainda tem um elenco muito enxuto e eu vi alguns torcedores do Fortaleza ficarem revoltados por conta de que muita gente, quando se pergunta quem está melhor, o Vojvoda ou o Léo Condé,
Aí o pessoal, quando vem aquela resposta, por trabalhar com pouco e conseguir muito, no momento, o melhor treinador do futebol cearense está sendo o Léo Condé. Mesmo que se faça essa referência com relação à relação numérica, né, do elenco do Ceará para o elenco do Fortaleza, incluindo também a qualidade de cada jogador, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, e que o pessoal está preferindo o Léo Condé, apontando o Léo Condé como melhor treinador do momento da temporada aqui do futebol cearense. Isso causa uma revolta, mas, gente, vamos analisar friamente, né? Uma coisa é você torcer, outra coisa é você querer distorcer a realidade. Mas até pegando assim os últimos jogos entre os times, é o que o Fernando sempre fala, né? Clássico é clássico e vice-versa. É, como diria Falcão, né? Mas mesmo assim, você parando para analisar, o Condé aparentemente deu um baile no... me fugiu o nome. No Vojvoda? No Vojvoda. O Condé deu um baile no Vojvoda. Eu ouvi falar em nó tático. Nó tático. Nó tático. Aí eu percebi, eu já fui escoteiro e fui lobinho do mar. Aí você aprende os nós, né? Aprende aqueles nós de marinheiro, tá? Não sei o quê. Inclusive aqui no restaurante, lá no Mocuripe, você tem um quadro com vários nós e todos. O nó tático, entendeu? Eu não conhecia. Quer dizer, então, mas foi um termo usado por algumas pessoas para dizer que o Condé está levando vantagem sobre o Vojvoda. Eu não vejo assim. Eu não vejo que seja vantagem do ponto de vista da tática dentro da partida. O Ceará está marcando bem. Percebeu e estudou. Evidente que o Léo Condé estudou, viu as coisas assim. Então você tem o lado esquerdo do Fortaleza, que era muito importante, principalmente nos contra-ataques, quando saía em vantagem no placar, o Moisés ou o Breno Lopes ficavam sempre engatilhados lá, e o outro time era obrigado a sair, entendeu? Porque estava perdendo a partida, e aí eles aproveitavam muito bem os contra-ataques, e era uma coisa fatal. Da esquerda para dentro, nos jogos do Ceará contra o Fortaleza, ele está fechando com o Sobral e com o lateral direito do Ceará, que agora me escapou o nome, esse novo, porque que antes, é forte era, e bom marcador. Antes era o Dieguinho, sendo que o Dieguinho ele chegou jogando na lateral e agora ele está jogando na posição de volante e está muito bem, né? Jogador de meio, entendeu? Então você não tinha essa passagem, está um pouco fechado por aquele lado. Do outro lado você tem Marinho. O Marinho foi um jogador que teve até chance dentro da partida, porque a bola vai muito para ele, e ele é um jogador que praticamente ele leva a bola e ele procura cortar para dentro no pé de apoio do ala esquerdo, que geralmente o pé de apoio do ala esquerdo é o pé direito, entendeu? E se você corta em cima do pé direito, você desequilibra. Mas também tem dois ali, eles estão marcando bem. Fortaleza está fazendo uma boa marcação, o Ceará está fazendo uma boa marcação, Fortaleza está tendo dificuldade de entrar, porque teria que vir um outro jogador do meio e jogar adiantado e encostar no Luciano, entendeu? Só que esse jogador não tem nesse momento. Não tem, eles não têm. O Caleb não atravessa uma fase boa, o Pochettino não é um jogador de vir por ali, ele é um jogador de cair pelo lado direito e fazer os cruzamentos que o Luciano se apresentava para finalizar. Então o time do Fortaleza está tendo dificuldade de se encontrar enquanto equipe, né? E não é só nos jogos contra o Ceará, não. Os jogos contra o Ceará são os jogos mais relevantes desse momento, mas ele teve dificuldade contra o Altos lá no Piauí, ele está tendo dificuldade, entendeu? Em ter esse jogador que encosta, que, se for falar em saudade, que saudade do Hércules, que era um jogador que entrava pelo meio e chutava forte, finalizava e fazia companhia. Então, o time do Fortaleza está com poucas opções ofensivas. Pelo lado direito, você tinha dupla muito forte, que ficava revezando o tempo inteiro. Quando o Marinho jogava, o Pikachu não jogava. Quando o Tinga jogava com o Pikachu. E o Tinga fazia muitos gols e o Pikachu fazia. Não fizeram um gol esse ano. Aliás, o Pikachu fez um numa goleada Pikachu fez um agora. enorme, de 7-0, não foi?
Foi uma goleada que o Fortaleza deu. Pikachu fez um. E era um jogador que fazia gol. E a torcida do Fortaleza gritava: é gol do Pikachu. E outra coisa que eu observei nesse clássico rei passado é que o Fortaleza teve que fazer uma coisa que ultimamente ele não estava muito acostumado: marcar. Né? Ele já entrou com 3 volantes ali para tentar barrar a agressividade do Ceará, sabia que o Ceará. Eles apostaram o quê? Sabia o quê? O time estava cansado, né? Teve um jogo na quarta-feira, um jogo que foi para a disputa de pênalti. Embora o Ceará tenha dominado nos 90 minutos, tenha sido muito superior, mas tomou 2 gols, terminou, né? E para reverter esse resultado, o Ceará foi para cima, mas conseguiu a classificação na cobrança dos pênaltis. Mas, ou seja, estava cansado, mas ele sabia que o Ceará ia esperar o Fortaleza agredir para tentar roubar a bola, partir para o contra-ataque. E o Fortaleza passou até a preocupação de aumentar a marcação para barrar esse contra-ataque alvinegro. Assim, ultimamente, como eu já disse, não é muito comum. Eu não sei se isso também interferiu no planejamento tático do treinador tricolor para, pelo menos, ter conseguido segurar um 0-0. Pois é, e até tocando nesse assunto, é importante a gente lembrar que, mais uma vez, em Clássico Rei, o Condé faz essa mudança de tirar o Lourenço para colocar o Sobral. O Sobral já estava jogando de titular, mas dessa vez colocou o Dieguinho. E o Dieguinho, jogando como volante, ele foi o melhor da partida. O Dieguinho foi o destaque da partida, pelo lado do Ceará. Então, você pega que o Condé, ao contrário do Vojvoda, que o Sérgio estava até falando, o Condé, aparentemente, ele sabe muito bem as peças que ele tem, ele sabe o que ele quer fazer com o time e ele consegue. E o Vojvoda, ele até comenta, né? Mesmo usando as mesmas peças do ano passado, tem algo que não está dando certo. Olha, eu não tomaria esses jogos contra o Fortaleza como uma referência absoluta no futebol, né? A ponto de afirmar, entendeu? O que ocorre com o Vojvoda como técnico, né? Ele mexe assim o tempo todo. Desde que a gente conhece o Vojvoda, ele trabalha com 20, com 22 jogadores e às vezes as coisas funcionam e às vezes não. Se você fazer o somatório das competições que o Fortaleza tem disputado desde que o Vojvoda chegou, o Fortaleza tem sido muito mais vitorioso do que derrotado, entendeu? E ele, uma das coisas que o pessoal fala muito, a própria torcida do Fortaleza, e que todos falam, é que o Vojvoda mexe muito. Mas as pessoas se esquecem que o número de vitórias, o número de as campanhas do Fortaleza, elas têm sido muito mais vitoriosas do que derrotadas. Exatamente. Entendeu? E isso dá para o Vojvoda, sabe, essa condição de poder mexer como ele mexe. Ele tentou uma coisa que não deu certo. Eu prefiro raciocinar assim, ele tentou uma coisa e ele não conseguiu. Se, por exemplo, uma bola do Fortaleza tivesse entrado e a do Ceará não tivesse entrado num jogo igual, entendeu? Nós estaríamos falando o seguinte: o Condé botou o Dieguinho no meio campo, ele saía driblando por dentro, mas ele não dá a cobertura que o Lourenço dá. Faltou o batedor de faltas, que é o Lourenço, entendeu? Então a gente sempre tem um argumento para usar, porque a gente já viu o jogo. A gente já viu o jogo, já viu para que lado foi, para que lado não foi, aí a gente tem uma análise pronta em cima daquilo. Mas o jogo, né, e ele é feito de várias situações que o acaso surge. Surge uma situação que é ocasional e num clássico, por isso que às vezes os caras falam assim, o jogo foi decidido em detalhes. Em detalhes. Né, que é uma coisa para lá, outra coisa para cá. Futebol é complexo. Porque o esperado é assim, todos os palpites, né, de um modo geral, apontavam para um empate. O Ceará, tudo bem, venceu o Clássico Rei numa cobrança de pênalti. Tem a vantagem de jogar pelo empate no próximo sábado, mas uma coisa é certa. Como a vantagem foi pequena, foi a vantagem mínima, apenas 1x0 é para cá perigoso. 1x0 é para cá. Eu considero até 2x0. Eu nem considero vantagem. 1x0 também não considero. Porque o Fortaleza, ele vai pro ataque, ele vai partir para cima, e se o Ceará não segurar,
eu digo que o Fortaleza não vai ter pena. Capacidade para reverter a situação, inclusive para decidir nos 90 minutos, Fortaleza tem? Tem. Capacidade para tentar barrar o ímpeto do Fortaleza, o time do Ceará tem? Tem. Ou seja, a decisão do campeonato ainda está em aberto. E quem ficar com o título é merecedor de aplauso. Fique Ceará com o bicampeonato ou Fortaleza voltando a ser campeão. O título estará em boas mãos. Pois é, e tocando em outro ponto, o Serginho estava até comentando, meio que dando a entender que o futebol não é ciência exata e que há algumas modificações se a gente estivesse vendo na hora do jogo e comentando aqui ao vivo, a gente tivesse outra perspectiva, né? E aí eu queria falar sobre a mudança, a entrada do Paulo Fernandes no segundo tempo. E aí a expectativa em si, tanto da torcida quanto até dos adversários, é que o Paulo Fernandes é um jogador temido, é um jogador que tem experiência, é um jogador que tem qualidade. Como a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, o Paulo Fernandes ele é a grande contratação do Fortaleza para a temporada. Ele foi considerado como grande reforço junto com o Davi Luiz, né? Sendo que o Davi Luiz é mais essa questão de marketing, trazer a imagem para o clube. Mas o Paulo Fernandes, de bola jogada, é a grande contratação do Fortaleza. Sendo que nos dois clássicos, no primeiro, o gol do Ceará foi resultado da falha do Paulo Fernandes e agora foi expulso. Numa falta que muitas vezes, quando você vê pro... A gente chama de falta besta, né? É uma falta besta. Quando você vê de jogadores mais novos, que é uma falta que vem de jogadores mais novos, você fala, é falta de experiência. Isso aí é falta de experiência. Sendo que você não pode falar isso de um cara renomado como o Paulo Fernandes. Um cara de 33 anos. E foi uma falta besta, uma falta muito perigosa. Porque ele ser expulso aos 38 minutos, ele deixou o Fortaleza sem pai nem mãe. Porque o Ceará tinha acabado de fazer um gol, o Paulo Fernandes é expulso, faltando ainda em torno de uns 7 minutos, mas contando com os acréscimos, a gente pode arredondar aí para mais de 10 minutos. Então, mais de 10 minutos com o Fortaleza jogando com a menos. Então, como a gente estava falando, o futebol não é ciência exata. E mesmo assim o Fortaleza começou a pressionar para igualar o marcador, mas já foi muito naquela do coração, né? Botar o coração ali no bico da chuteira e partir para cima. Tinha horas que algumas jogadas do Fortaleza ali estava totalmente fora de qualquer esquema tático. O pessoal ia na vontade de empatar, pelo menos empatar, né? Eu acredito que os jogadores não estavam pensando nem na possibilidade de conseguir ali um empate, mesmo no período de acréscimo, e uma consequente virada. Queria pelo menos empatar, mas aí já estava partindo, já tinha deixado a tática de lado. Pois é, e você vê essa situação que parece, que a gente estava até falando de psicológico, parece muito uma falta de confiança do jogador. Eu entendo que não é muito simples você vir jogar numa equipe em que você é considerado uma das maiores atrações e, de repente, por qualquer motivo, o técnico quer fazer um rodízio, pensa que o jogo vai se proceder de uma certa maneira e você não está entre os 11 que começam jogando, né? Ele é um jogador que, pela história dele, titular sempre, capitão e tudo, mas também tem que levar em consideração os 33 anos dele, né? O Fortaleza é um time que a característica mais forte do Fortaleza era a pegada forte dos jogadores de meio campo e o contra-ataque rápido. Esse tipo de jogo que consagrou tanto o Fortaleza, ele não está acontecendo. E por quê? O Paul é um jogador, entendeu, de muita habilidade técnica, de um passe muito bom e de saber dar ritmo a uma equipe. Mas para isso, ele precisa de um certo conforto para jogar. E um jogo que está muito pegado, entendeu? Como é que se dá a expulsão dele? Ele tenta partir com a bola
E o jogador do Ceará faz falta nele, entendeu? E pressiona ele. E ele, na sequência do lance, ele dá praticamente um soco no jogador do Ceará. Então é um jogador que está na ânsia de ganhar, está na ânsia de dar certo. Não deu, mas aí ele não tem o equilíbrio. Não tem o equilíbrio, porque ele está irritado com a situação que ficou vivendo. Entendeu? Então, no caso pessoal dele, essa seria uma leitura minha da expulsão. A outra que eu poderia fazer, entendeu? Ela seria muito deprimente, como o jogador irritado fez aquilo, mas essa é muito frágil e eu não quero fazer isso porque não é justo com o jogador da categoria, né, dele, entendeu? Mas foi infantilidade. Foi uma infantilidade, porque ele viveu essa situação e é um jogador que certamente fará falta. O técnico conta com ele para fazer, ou para entrar de cara, ou para fazer a substituição. É um jogador considerado ali, né, dos melhores da equipe. Pois é, o Paulo Fernandes infelizmente vai ficar de fora do jogo de volta da final. Mas pelo menos pode ser um período para ele retomar esse futebol dele. Provavelmente ele vai jogar amanhã. Agora vocês lembram que o Moisés quase que embarcou nessa onda também no Paul? Foi. Acho que foi o Moisés. Fez quase a mesma coisa. Já faltando poucos minutos, já no acréscimo, mas faltando poucos minutos, ele quase pegou a mesma pilha que o Paulo Fernandes pegou. Quase o Fortaleza ficava com dois desfalques para o próximo jogo. Incomoda o Fortaleza, entendeu? A forma. E aí tem um crédito Gustavo, quando ele tenta levantar muita bola do Condé, porque o Condé analisou e estudou o jeito do Fortaleza jogar e o Ceará está marcando muito bem o Fortaleza. Os jogadores estão correndo dentro de campo, todos se esforçam muito, entendeu? E não é tão fácil, não. O Fortaleza tem que fazer um gol para o Ceará se abrir, para poder, porque é difícil você jogar hoje em dia com 10 jogadores voltando. Teve uma bola de escanteio contra o Ceará, que eu contei os jogadores que estavam dentro da área, os 11 jogadores do Ceará estavam dentro da área do Ceará, entendeu? Então está todo mundo marcando, está todo mundo pegando, entendeu? E aí, justiça se faz ao Ceará, ao departamento de futebol, o Haroldo Martins e o Léo Condé, né? Eles conseguiram organizar. O Ceará vive um grande momento, né? Se a gente se lembrar do que o Ceará passou o ano passado e a dificuldade de organizar o time até a chegada do Condé, mais ou menos no final de junho, início de julho, e aí a equipe começou a jogar dentro de casa e a torcida se fazendo presente em todos os jogos. Então o Ceará tem um valor imenso dentro dessa disputa, né? Vamos aguardar, vai ser uma festa no sábado. Pois é, antes de a gente finalizar, eu queria comentar aqui com vocês, pra gente... Eu já dei minha opinião de como é que vai ser o próximo jogo, né? Eu acho que os times vão ter uma pegada um pouco forte, diferentes. Eu acho que o Ceará talvez comece um pouco mais recuado, estudando Fortaleza, muito parecido com o que foi nesse primeiro jogo, ainda mais contando com essa vantagem, mesmo para mim sendo uma vantagem que não vale de nada, 1-0. Mas o Fortaleza vai bem mais avançado. E eu queria saber de vocês, qual é a expectativa de vocês, começar com o Fernando, para esse jogo de volta? Como é que vai ser a postura dos times? Na minha opinião, a postura será, como você falou, também concordo, o Ceará vai ficar um pouco mais atrás, mas esse tempo de estudo não vai ser 45 minutos como, para mim, foi o primeiro tempo do primeiro jogo da final, né? Do Clássico Rei. Vai ter aquele período o período clássico de estudo das equipes, tanto por parte do Ceará e de Fortaleza, aqueles 15, no máximo 20 minutos, aí para que posteriormente aí sejam definidas as ações táticas de cada equipe. Mas o Ceará, eu acredito que mesmo não agredindo a equipe adversária nos 20 primeiros minutos, mas o Ceará vai procurar fazer uma coisa que ele sempre vem fazendo, principalmente com adversários fortes, e o Fortaleza, no caso, é o mais forte, na minha opinião, é jogar com a marcação adiantada, o que não aconteceu no clássico passado. O Ceará ficou muito atrás sem adiantar a marcação. E ainda enfrentou, quando partia para o contra-ataque, um Fortaleza com a defesa mais fechada.
Pois é, eu sei que o Serginho não é muito fã, mas eu queria saber qual é o palpite dele pro jogo. Não, o palpite pro jogo é difícil, eu não me aventuro, não. Concordo também. Acho que vocês estão corretos nessa análise que vocês fazem, que o Ceará deverá ter uma tá com placar. Se ele consegue fazer um outro gol, entendeu? O time tem que fazer 3 gols. Então ele joga com placar, entendeu? E A aí, favor dele, né? não vai ficar trancado lá atrás o tempo inteiro, porque senão dá um aperreio e se tomar um gol aí é fogo, é mais complicado, né? Mas eu acho que nesse jogo, inclusive, que começou, o Fortaleza tomou as rédeas da partida logo no início do primeiro tempo. No primeiro tempo. E a mesma coisa aconteceu nos 10 primeiros minutos do segundo tempo também. O Fortaleza em cima, procurando obter a vantagem para o segundo jogo e com certeza buscando uma vantagem mais ampla, né? Porque sabe que 1-0, 2-0 não é garantia de nada. Então, e eu acho que, por exemplo, essa ideia dos 3 volantes, né, que foi muito criticada, e o próprio meio de área, sabe, eu acho que poderá haver modificação. Eu, particularmente, eu acho, né, e aí eu acho pessoalmente, eu acho que o Brits é o melhor zagueiro do futebol cearense. Eu acho vitalidade, força, moral, se impõe no jogo, se entrega ao jogo, né? E o lateral esquerdo, eu acho que, né, o Bruno Pacheco é um jogador que me agradou muito o tempo todo. Aí tem certas coisas que eu também não compreendo, porque que o Vojvoda não está jogando com o Bruno Pacheco. Mas como a gente não tem mais acesso aos clubes, você não sabe o que está mais acontecendo dentro dos clubes. Às vezes o técnico ouviu um jogador falando uma coisa e não gostou daquilo, aí não bota o cara para jogar, o outro não bota. Não estou dizendo que é o caso do Vojvoda, mas tem isso tudo, tem uma série, aí simpatiza mais com um do que com o outro. Mas eu acho que esse é um jogo que Fortaleza, o Brits pegava bem jogando, e ele não está jogando porque não quer, né? Porque ele poderia estar jogando, né? Como você disse, né? A gente não acompanha mais os treinos. A minha época de repórter esportivo, a gente ficava à beira do gramado, né, nos respectivos campos, e muitas vezes eu cansei, principalmente quando os treinos eram pela manhã, ficava ali sentado no pé do muro lá do campo de treinamento, e muitas vezes ao lado do treinador e conversando, e ele às vezes me confidenciava alguma coisa, então fica na tua. Aí tudo bem, eu não falava alguma coisa que ele dizia assim, não, isso aí pode dizer. E a gente, geralmente, a gente já sabia qual era o repórter esportivo, sabia qual era a escalação do time para o jogo. Depois que o futebol virou negócio, não é fácil não. Verdade. Você não sabe direito o que ocorre dentro dos clubes. Exatamente. Pois é. Mas vamos ver como é que vai ser esse resultado, né? Tudo promete para ser um jogo bem jogado entre os e já dois te times. respondendo que você acabou eu acabei não te respondendo, mas o título ainda está em aberto, viu? Não vou arriscar palpite. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem difícil. Não, vai ser bem mais pegado, se isso é eu verdade. fosse mas dar eu um não chute, se eu fosse fazer um chute, eu apostaria 2-1. 2-1 pro Fortaleza, e eu acho que mais uma vez vai ser decidido nos pênaltis. O que eu acho um absurdo. E nos pênaltis é perigoso, É. porque apesar de eu achar o João Ricardo um goleiro mais bem preparado do que o Bruno, Ele é menor. ele é menor, e o Bruno já demonstrou que nessas últimas campanhas do Ceará, principalmente na Copa do Brasil, nesse último confronto contra o Confiança, ele foi muito bem. Então, tá bem aberto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora vou me inverter o papel. E o centroavante do Ceará, que você ficou feliz com a chegada dele, já fez 4 gols em 4 jogos. Como é que você está vendo ele? O Gustavo gosta dele. Ele é bom jogador, ele pesa na balança. Quando ele veio para cá, eu falei, né? Eu gosto desse tipo de centroavante. É um centroavante muito parecido com o estilo do Lucero. E até agora ele está demonstrando um bom futebol. Quanto Confiança, ele foi buscar no fundo do baú aquela bola de cabeça que ele Não, foi, para mim aquilo ali é o famoso golaço centroavante. A antecipação.
Ele se Agora- antecipou, cabeceou rápido. Agora, eu não sei se vocês concordam. Tanto o Lucero quanto o Pedro Raul, no último Clássico Rei, eles não apareceram tanto, na minha opinião, porque foram pouco servidos. Porque acaba como é um jogo muito de contra-ataque, acaba que os centroavantes trabalham menos nesse quesito por normalmente serem mais pesados, né, considerados mais pesados do que os pontas, mas eu acho que em jogos mais abertos, onde eles têm espaço Com para certeza. se encaixarem nos buracos do campo, eu acho que é mais fácil dos Eles são dois sempre performarem melhor. dois, né? Um contra dois. E ainda tem que vir marcar. Não é mais como antigamente ficar lá na frente, não. O Pulga, que eu não sei se vocês estão... Está jogando um bolão no Bahia e o Pulga não tem que voltar para marcar. Aí ele fica lá e é só... Ô, saudade do Pulga, viu? Pois é. A torcida A gente já alvinegra comentou sobre essa saída, diga. né? Uma saída bem controversa, Na minha assim. opinião, a diretoria do Ceará agiu muito errado em ter dispensado o Pulga. Mas vamos ficar atento aí. Dei meu palpite. Eu acho que vai para os pênaltis. Vai pros pênaltis. Eu chuto 2-1. 2-1 Fortaleza, vai ser nos pênaltis mais uma vez. E aí tu acha que o Ceará tem mais chance por conta do goleiro? Talvez. Né? Pô, se o Gustavo acertar, vai pegar mal pra gente. Hein? Pois é, A gente mas... aqui com 100 anos de futebol. Eu, de qualquer modo, eu não vou arriscar. E outra coisa, eu já disse aqui uma vez e volto a dizer, eu sou contra a disputa de um título, seja da Copa do Mundo, seja de qualquer outra Copa ou competição de futebol, ser decidida nos pênaltis. Que a fase eliminatória, de mata-mata, seja decidida, né, nas penalidades, sim. Mas para decidir o título, tem que valer o resultado dos 90 minutos. Se forem 2 jogos, que tiver melhor campanha tem a vantagem de resultados iguais. Para mim é mais justo. Não estou dizendo que eu estou certo. Mas pra mim é eu mais sou um justo. grande entusiasta da disputa de pênalti. Para mim é uma emoção a mais. Mas é de cada um, né? Pênalti é vital, né? Porque, nossa, eu acho que eu contei aqui. Agora todo mundo diz assim, né? Que contei, disputa de pênalti só é bom quando não é o time para... Quando o time que você torce não está envolvido nessa disputa. Só tem a perder, só quem ganha em disputa de pênalti é o goleiro. Não tem frango em disputa de pênalti. Não tem frango. Qualquer bola que passar, mesmo que seja por debaixo da perna, não é frango. Não é frango. Entendeu? É uma situação complicada. Eu já caminhei uma vez, acho que eu contei essa história aqui já. Eu já caminhei uma vez 40 metros para bater um pênalti. Foi no jogo contra o CRB e um jogo normal, tá, não sei o quê. Aí eu bati o pênalti na trave. Aí quando acabou o jogo, o CRB empatou com a gente. O CRB sempre empata contra o Ceará, aqui ou lá, o CRB é danado, já mais de 40 anos isso. E aí o cara veio me perguntar, pô, você perdeu o pênalti, tá, não sei o quê. Eu falei, eu fiz a coisa mais difícil. Eu acertei a trave. Eu não bati nem para fora, nem para dentro. Aí o cara ficou olhando para mim, eu falei, pô, perde pênalti, tu ainda vem encher o teu saco, pô. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, tanto do Serginho quanto do Fernando. Se vocês quiserem, podem dar umas considerações finais antes desse Clássico Rei, né? Tá ótimo. Eu acho que é a festa da cidade. Nada se equivale a um Fortaleza e Ceará, né? Tanto que tem a história, tem tudo, e eles se igualam. É um jogo que pertence aos torcedores. Os jogadores são meros passageiros nessa história. O que fica de bonito são as famílias que são Fortaleza, que são Ceará, entendeu? E desde pequeno, quando nasce uma criança em casa que o pai gosta muito de Ceará ou a mãe também, e os dois gostam, aí bota lá o berço em preto e branco, a mamadeira tem uma coisinha preta, tem um escudo do clube, cheio de afetividade. É isso que torna Fortaleza e Ceará grandes. E a você também, muito obrigado por ter nos assistido e é isso, né? Vamos aproveitar a chance que nós temos de um clássico regional, um clássico estadual, decidindo um campeonato que pode ser assistido pelas duas torcidas e que futuramente
É até uma sugestão para os jogos da Série A, que é onde teremos 2 clássicos reis, que, independente de quem seja o mandante, que a possibilidade de ser meio a meio, não o mandante ter a responsabilidade de ter mais torcedores e a outro com um percentual menor. Já não dividem a renda meio a meio? Então vamos também, em termos de público, deixar meio a meio. Porque, por exemplo, o torcedor mineiro, o torcedor paulista, por exemplo, já tem uma geração que não sabe o que é assistir a um clássico estadual com 2 torcidas. E nós somos muito privilegiados e que continuemos assim e que reine a paz e o respeito. E na próxima terça-feira estaremos aqui comentando o título, né? De alguns 2 clubes. Ou o bicampeonato do Ceará ou o campeonato Fortaleza. E repito, independente de quem seja o vencedor, o título estará em boas mãos. Fernando aborda esse ângulo do jogo que é maravilhoso. Você tem as 2 torcidas, é uma raridade no país isso. Então, conseguiu-se isso na cidade, no estado, é uma coisa maravilhosa. A gente vai ficar na torcida para que não tenha nenhum problema, que as torcidas consigam assistir tranquilas. Eu, por exemplo, assisti em um bar com os meus amigos, com jogadores rivais. Eu tinha amigos que torcem pro Ceará, tava lá todo mundo junto, os torcedores de Fortaleza, Ceará, todo mundo junto. Então é isso, é importante que o melhor vença em campo e que as torcidas respeitem, né? E eu também queria agradecer você que acompanhou até aqui essa nossa conversa. Se você gostou, deixe seu like, acompanhe a opinião em todas as redes sociais e eu espero você até próxima terça-feira.